Bom dia, bom dia. Bom dia, Juju. O que está acontecendo com o povo desse primeiro ano que só apareceu você e Roberto? Em dia de revisão de prova, gente. Ai, meu Deus, que desespero. Que horror, só tem duas pessoas. O que foi que aconteceu? Nas outras aulas também estavam assim, Juju, ou não? Deixa eu ativar seu microfone. Ativa aí, Juju, para você me dizer alguma coisa. Teve 20 e poucas pessoas na aula de redação. De agora, minha. Meu Deus, onde foi parar esse povo? Sumiu? Estou esperando a senhora começar. João Lucas, cadê que não entrou? Deixa eu mandar um áudio aqui para eles. Igor. Bom, vamos começar a gente, né? Eu não vou atrapalhar a vida de vocês por conta de. Bom dia, Julinha. Por conta de aluno que está atrasado. Pronto, amanhã Bom dia. é revisão de prova e tem muita coisa para ser vista. Então vamos começar. Já coloquei para gravar. Então vamos lá, olha só. Vocês sabem aí que nossa prova vai ser depois de amanhã, no nosso horário de aula mesmo, né? Então a prova do primeiro ano vai ser a terceira aula, de 9h40 até 10h20, certo? Obviamente, eu não vou colocar 300 questões, porque o tempo é curto e as questões ela têm uma certa dificuldade em si. Então, eu vou colocar só as 7 questões que é proposta pelo o estilo da prova e dá tempo de você ler, de você responder com bastante firmeza, tá? Não vai ter outro conteúdo. Deixa eu ver o que estão colocando. Está dizendo que a senhora não começou ainda. Meu Deus, peraí, gente, só um pouquinho. Vocês são primeiro A ou primeiro B, Juju? A gente é primeiro B. Primeiro B, eu acho que eu coloquei no primeiro A outro link, né? A pessoa quando está sem uma grama de juízo, deixa eu colocar o mesmo link de vocês aqui para eles, espera aí. Deixa eu ver aqui. Eu não sei o que aconteceu, mas eu coloquei outro link. Parabéns para mim. Eita, Adriane, pronto, agora sim, ó o povo entrando. Parabéns, Adriane, você é fantástica. Vamos lá. Então, deixa eu só esperar a galera entrar, pedir desculpa para eles, né? Porque eu coloquei um link no primeiro A e outro link no primeiro B. Eu acho que eu ia ser duas pessoas ao mesmo tempo dando aula. Mas tudo bem, agora foi. Foi, né? Culpa de quem? Da professora de inglês, mas isso é besteira. Bom, meus amores, então olha só. Enquanto os colegas estão entrando aqui, eu vou fazer logo o compartilhamento de tela. Vou desativar o microfone para evitar que tenha atrapalho aí na nossa revisão. Qualquer coisa, falem comigo na hora pelo bate-papo, tá certo? E a gente tem bastante coisa para revisar, ok? Deixa eu compartilhar aqui uma tela com vocês. Os slides que eu já tem gente falando já, no mínimo é reclamando. Cadê o primeiro da manhã? Culpa de quem? Da matemática, viu? Não é culpa da professora de inglês, não. Vamos lá, meus anjos. Bom, para quem está entrando agora, me desculpe aí, eu coloquei dois links diferentes, um no primeiro A e um no primeiro B. Acontece, tá? Não sei como foi, mas foi. Então, foi. Agora estão todos entrando aqui, a gente vai começar a nossa revisão. Vou pular essa parte e vou partir direto para
o ponto-chave, tá? Good morning, have a beautiful day, have a nice day, tá certo? Tenha um dia de bênçãos, de saúde, de foco nos estudos, porque a gente vai conseguir passar essa pandemia e vai conseguir voltar aí as nossas atividades de forma normal, tá? Deixa eu admitir aqui os colegas que eles estão entrando com força agora. Para quem está entrando agora, desculpa aí, foi eu que enviei um link para o primeiro A e um link para o primeiro B. Coisa de gente doido, né? E eu tenho muita loucura. E nessa pandemia eu estou sem a grama de juízo. Então, vamos ao review. A nossa avaliação será depois de amanhã. Não fiquem nervosos, eu vou estar pelo aplicativo Zoom. Vocês realizam a prova e qualquer dúvida vocês podem. Eu não sei como é que funciona, vou perguntar ele direitinho, mas eu acredito que eu fico online e vocês, se tiverem dúvida, vão falando comigo. Deve ser alguma coisa nesse sentido, tá? Deixa eu admitir mais 2 pessoas e a gente vai começar agora a nossa revisão em si. Primeiro ponto, primeiro assunto da nossa prova do primeiro ano é o Simple Present Tense, tá? Assim que eu comecei a dar aula remota para vocês, nós tínhamos uma atividade onde tinha esse tempo verbal. Vamos partir logo para o propósito. Simple Present Tense, ele é usado no tempo presente. Claro, você quer montar frases no presente, você monta com o Simple Present Tense. Naquela lista dos verbos regulares e irregulares, certo? Você vai utilizar sempre a forma básica, ou seja, a forma que ele está escrito na primeira coluna, que é a forma, às vezes está escrito base form ou infinitivo, certo? É essa escrita que você vai utilizar para formar frases no Simple Present. Mas, meus amores, é o seguinte, o Simple Present Tense, ele é simples se você construir frases com I, you, we e they. 4 pronomes ditos normais. Você pega a palavra e coloca ela do mesmo jeito, certo? Por exemplo, I work, eu trabalho. I work in EAB, eu trabalho no EAB, beleza. Mas, se eu for construir frases utilizando a terceira pessoa do singular, que são he, she, it, esse verbo da frase, ele vai precisar de acréscimo de alguma coisa, certo? E não é somente um simples S. Existem 3 tipos de acréscimo. S primeiro, tá? A regra geral diz que você coloca o S. A regra geral. Olha aqui, ó. Tá? A maioria deles. Works, dances, reads, speaks e etc. Mas, se o seu verbo tiver algum tipo de terminação, quais são essas terminações? SH, SS, CH, O, X ou Z, certo? Você não coloca apenas o ES, você não coloca apenas o S, perdão. Você coloca ES. Olha um exemplo aqui. Kisses, washes, watches, fixes, goes, does e outros verbos que têm essas terminações. Ok, meus amores? Tudo isso será feito se você construir frases utilizando he, she, it. Tá bom? He, she, it. Vamos continuar. Última regrinha diz que se você for construir uma frase com he, she, it e tiver um Y no final do seu verbo, antes do Y vier uma consoante, vogal você acrescenta S normalmente. Mas se for uma consoante, como é o caso do verbo study, o verbo cry, o verbo fly, copy, o que a gente faz com esse Y? Nós substituímos por IES, tá? Tudo isso na terceira pessoa do singular. Então, olhe a diferença. I study, eu estudo. He studies, ele estuda. 2 frases construídas no Simple Present, mas com terminações diferentes. Outro exemplo. I dance. She dances, tá? I watch Netflix. She watches Netflix. Então, não esqueçam que essas regrinhas, esses acréscimos serão feitos apenas quando a minha frase estiver com he, she, it.
Forma interrogativa e negativa, é muito importante também você saber aí a diferença entre os normais e os sujeitos que receberam acréscimo. Para os sujeitos normais, eu utilizo a interrogativa, na interrogativa um auxiliar chamado do. Não é o verbo do, fazer, cuidado para não confundir, certo? Deixa eu admitir um colega aqui. Vamos lá. Do I work? Eu trabalho. Esse do não tem tradução. I do not work ou I don't work. Eu não trabalho. Continua a dizer que o do não tem tradução. Ele só indica que a minha frase está na forma interrogativa do simple present tense. Ok? Para aqueles sujeitos que são os que recebem acréscimo, a gente não usa o mesmo auxiliar, a gente usa outro auxiliar. Qual é esse auxiliar, amores? É o does, para he, she, it, na interrogativa, e o does not ou doesn't, ok? Certo? Para o he, she, it, certo? Só que tem um detalhe muito importante. Observe aqui, ó. He works, tá? Does he work? Quando você usa o auxiliar does ou does not, o seu verbo volta ao normal. Não esqueça de lembrar que o verbo volta ao normal, tá certo? Então, eu não falaria nunca does he works? A pessoa pode até entender, mas vai saber que você está usando a gramática de forma errada, certo? Então, does he work? Does he play? Does he study? Does she cry? Tá? Eu tiro tudo que eu coloco. Beleza, meus amores? Vamos para o próximo conteúdo da nossa prova, que é o Present Continuous. Qual é a diferença entre Simple Present e o Present Continuous? O Present Continuous, ele é usado também no tempo presente, claro, mas ele é usado quando a ação ela está acontecendo. Por exemplo, neste momento vocês estão assistindo aula de inglês. Então, é uma ação do presente que está tendo aí ela está acontecendo nesse exato momento. Diferente se você falasse assim, todos os dias eu assisto aula remota. Assisto, você usaria o simple present, tá? Mas right now, nesse momento, you are watching English class. Você está assistindo aula de inglês. Ok, meus amores? Obviamente que existem regras, inglês é cheio de regras, todos os tempos verbais, toda a construção de frase é feita de regras. E o present continuous não seria diferente. Bom, eu tenho aí, para construir o present continuous, eu preciso do verbo to be. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are e they are. Mas eu posso somente utilizar is ou are. Observe alguns exemplos que eu vou falar para vocês. Eu tenho aqui uma pergunta com o present continuous também. What are they doing? O que eles estão fazendo? She is dusting. Ela está espanando. She is dusting. E they are cooking. Eles estão comendo. Então, eu precisei do is, que faz parte do to be, certo? Eu precisei do verbo principal, que é o main verb. Em inglês é conhecido por main verb, mais o acréscimo de ing. Então, também cuidado para não deixar de colocar o ing no verbo principal, tá? Em inglês existem frases que contêm 2 verbos, 3 verbos, também pode ter. Um é o verbo auxiliar, o outro é o verbo principal. No caso do present continuous, o to be, ele serve como verbo auxiliar, tá? E o main verb mais ing é o principal. Ok? Então, deixa eu dar um exemplo que não tenha sujeitos relativos a pronomes pessoais. Então, Julinha and Ju are watching English class. Eu usei 2 nomes de pessoas, certo? Juliana e Júlia. Are, eu usei o verbo to be. Watch, que é o verbo principal, mais ing. Watching English class. Ok, meus amores? Como é a forma negativa do present continuous e a interrogativa? É mais fácil, não tem auxiliar nenhum. Porque eu não estou utilizando o verbo to be, então a negativa é she is not ou she isn't. Fica ao seu critério. E a interrogativa, você
pega o verbo auxiliar e troca de lugar com o sujeito. Então fica is she dusting? Ela está espanando. Are they cooking? Eles estão jantando, cozinhando. Jantando não, cozinhando. Ok, meus amores. Alguma dúvida em relação a esses dois tempos verbais? E aí? Não, Juju? E aí, Julinha? Não, qualquer coisa, ó, vai no bate-papo e escreve, tá bom? Daniel, deixa eu ver o que é que o Daniel colocou aqui. Ele assume forma do to be. E tipo isso. O to be é outra coisa, Daniel. Não é relacionado ao verbo to be, não. Só no present continuous. Vamos para um outro ponto que vai cair na nossa prova, que é o future, utilizando o going to. Eu expliquei para vocês há algumas semanas atrás, algumas aulas atrás, que para você montar uma frase no futuro em inglês, você pode montar de duas formas. Você pode ter o auxiliar will, certo? O will, só que a gente usa o will quando não é um futuro certo, tá? Por exemplo, maybe I will travel in December. Talvez eu viaje em dezembro. Talvez, né? Eu não sei se eu vou estar trabalhando, eu não sei se a gente vai ter férias. Então, é um futuro incerto. Nesse caso, eu uso will, tá certo? Mas quando eu quiser construir uma frase utilizando o futuro certo, baseado em fatos, eu utilizo sim o going to. Deixa eu admitir aqui um colega que está entrando agora. Então, vamos lá. O que eu preciso para formar uma frase no futuro? Eu preciso também do verbo to be. Olha ele aqui, ó. Am, are, is, tá? Eu preciso do going to, tá certo? Going to, que indica que essa frase está no futuro. E eu preciso de um verbo, sem acréscimo, sem NG, sem nada, apenas uma ação, um verbo de ação. Então, eu tenho aqui, não olhem aqui o not por enquanto, tá? Vamos à frase affirmative, ok? I am going to eat out. Então, eu vou comer fora, tá? Eu estou indo, eu irei comer fora. Então, é uma ação que vai acontecer. Não é baseada em suposições, não é baseada num futuro incerto. Não, eu já combinei, estou pegando minha bolsa e I am going to eat out. Outro exemplo, I am going to go out tonight. Eu irei. Pode ser eu irei também, professora? Pode sim, claro. Eu irei sair hoje à noite. We are going to study for the test. Nós vamos estudar para a prova, ou nós iremos estudar para a prova. A negativa, ela também, como eu tenho o verbo to be, toda vez que você tiver o verbo to be ou um verbo modal, a negativa, ela é simples, basta você colocar o not. Então, I am not going to, qualquer coisa. We are not ou we aren't going to, qualquer ação. He is not going to, qualquer coisa, certo? Esse qualquer coisa é um verbo de ação que você pode montar a sua frase. E aí, meus amores, há alguma dúvida em relação ao future with going to? Não, tem certeza? Como ficaria a interrogativa? A interrogativa segue a mesma sequência do verbo to be. Você troca o auxiliar pelo sujeito. Mas cuidado para você não achar que é no início da frase. Eu sempre digo aos meus alunos, eles acham que é, coloca no início da frase? Não, não coloca. Olha aqui, amores. Tá, tudo bem, Ellen, não tem problema não, minha flor. Olha aqui, meus amores, eu fiz uma frase interrogativa, certo? No present continuous, aonde eu troquei o meu sujeito com o meu verbo. Mas isso não significou que ele estava no começo da frase, tá? What are they doing? Certo? Se fosse para mim colocar isso aqui, ficaria completamente sem sentido, ok? Então, você troca simplesmente o verbo com o sujeito. Se tiver outra palavra antes, um advérbio de frequência, um WH que questions, você deixa,
e só faça a troca do sujeito com o... sujeito com o quê? Com verbo. Tá. Vamos lá. O último assunto que vai cair na nossa prova de depois de amanhã é o seguinte. São os subjects e os objective pronouns, tá? Que também não é difícil de se compreender. O continuous é sempre gerúndio, Daniel. O present continuous, ele é sempre o gerúndio, tá? Indo, endo e ando na nossa língua, tá? Andando, comendo, sentindo, falando e etc. Sempre, always, no gerúndio. Bom, os subjects e os objective pronouns, tá? Os dois, tanto o sujeito quanto o pronome objeto, eles são considerados pronomes pessoais. Começa logo por esse ponto. Eles são considerados pronomes pessoais. Por quê? Porque eu posso representar pessoas através dessas palavrinhas. Ponto, certo? Mas eles têm lugares diferentes dentro de uma frase e eles têm ações diferentes dentro de uma frase. Quais são esses lugares diferentes? Então, vamos lá. Os subjective pronouns, certo? Os pronomes sujeitos, eles são esses daqui que vocês já conhecem, que geralmente acompanham os tempos verbais que a gente estuda, né? I, you, he, she, it, we e they. E eles sempre são, dentro de uma frase, os que realizam a ação. Por exemplo, I watch TV every day. Eu assisto. Então, eu quem faço a ação. Então, os pronomes sujeitos, eles realizam a ação. Certo? Deixa eu ver aqui outro exemplo. My daddy talks with Julia every afternoon. Meu pai fala com Júlia toda tarde, certo? Viu o nome de Julinha aí citei. Meu pai conversa com Júlia toda tarde. Então, my daddy é a mesma coisa de ser he. Então, ele é considerado um pronome sujeito. Por quê? Nossa, estou mexendo no slide. Porque ele realizou a ação. Ele é quem faz a ação. Então, o pronome sujeito vai ficar sempre antes do verbo de ação da frase. Sempre antes, tá? E os pronomes objetos, professora, como é que eles vão ficar? Bom, os pronomes objetos, os objective pronouns, são os que recebem a ação. Eles estão recebendo a ação de alguém que fez, ok? Então, os pronomes objetos, eles vão ficar sempre depois do verbo de ação. Lembra quando eu falei, meu pai liga para a Júlia toda tarde? Então, eu posso muito bem falar assim, meu pai liga para ela, for her, every afternoon. Então, eu substituí o nome Júlia por ela, porque foi ela quem recebeu a ação que meu pai fez, certo? Então, os pronomes sujeitos são antes do verbo de ação, os pronomes objetos são depois do verbo de ação. Ok, meus amores? E os dois são considerados pronomes pessoais. Personal pronouns. Mas um tem uma ação, um local na frase, o outro tem outro local na frase. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para nós recordarmos na aula de hoje. Bom, esses foram os assuntos da nossa aula, da nossa revisão, tá certo? Eu lembro que nós ficamos sem responder com alguma página, não foi, Juju? Veja aí, por favor. Veja aí, Julinha. Nós ficamos... Eu vou fechar esse slide aqui, tá? Deixa eu passar primeiro o último slide para vocês, que é para vocês ficarem em casa, terem a consciência de se cuidarem, tá bom? Stay home, save lives. E eu vou abrir outro slide, que foi o slide da semana passada. Coloca aqui no bate-papo para mim, por favor, um de vocês. Deixa eu ver aqui. Qual foi? Pronto, boa, 168, ótimo. Então, nós vamos ver aí o que era para fazer. Não, fora o para casa, Julinha. Não é o para casa, não.
A gente ficou sem fazer uma atividade, se eu não me engano, na sala de aula. Me recordem aí. Que eu tomei isso, 46 e 47. Ótimo, ótimo. Então, olha, você pode, por favor, abrir o seu livro nessas páginas. Eu vou fazer um outro compartilhamento de tela com vocês, tá? Se tiver alguma dúvida, eu vou deixar o microfone ligado aqui. Se tiver alguma dúvida, pode ativar o seu microfone. Você pode ativar, que eu configurei aqui, para você tirar essa dúvida restante, tá bom? Qualquer dúvida, fale. Eu vou fazer um outro compartilhamento de tela, rapidinho. Deixa eu ocupar o